e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Obrigada, Senhor, por este momento. Vinde, Espírito Santo, conduzir esse momento de oração, mas também de reflexão da Tua Palavra, reflexão dos temperamentos que nós temos, como lidar com os nossos temperamentos, como lidar com os temperamentos dos outros. Vem, Senhor, agora e dirige, Espírito Santo, todo esse momento, que não seja eu a falar, que não seja eu a conduzir, acalma o coração de todos aqueles que já estão entrando. Muitos que hoje sentem-se cansados, oprimidos, depressivos. Que o Senhor agora possa fazer deste momento a maior graça de entendermos quem nós somos. Boa noite. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja com todos vocês. Que as bênçãos de Deus continuem e levando essas graças na mão, com certeza nós estaremos prontos para receber aquilo que Deus está nos dando, mas com o nosso temperamento firme, entendendo tudo como vem e para onde vai nosso temperamento, nosso caráter, a nossa personalidade. Amém? Por isso que o Senhor colocava no meu coração para que eu pudesse falar sobre isso, falar sobre os 4 temperamentos. E hoje, amados, boa noite. Boa noite a você que já está comigo, Maria Ana Paula, Wanda, Cristiane, Geice, Rita, Maria de Lourdes Carvalho, Cristiane, Verônica Carvalho, Diogo Aparecido e todos aqueles que estiverem entrando, que vão estar conosco nesse momento. Outra Ana Paula que está assistindo, Ana Paula Silneuza Pereira. E o Senhor hoje nos dá, através desse nosso momento, que ficou um momento de oração, mas também de uma reflexão da palavra dele. Amados, e eu venho trazer para vocês assim, como a palavra depois vai dizer em Lucas 9:18, você tiver sua Bíblia aí, você já deixa sua Bíblia aí preparadinha, porque nós vamos estar falando a partir desta palavra, né? E hoje o primeiro temperamento que nós vamos falar hoje é o sanguíneo. Esse temperamento que muitas vezes você pode até vai se identificar, mas depois eu vou falar do fleumático, do colérico e do melancólico, e aí você vai ver em qual daqueles que você está se identificando, com qual você hoje precisa, porque, amados, por mais que foi estudado os 4 temperamentos, principais 4 temperamentos, nós temos muito mais coisas nisso, muito mais, né? E a gente consegue mudar sim, né? Às vezes fala assim, nossa, aquela pessoa era tão mau caráter, hoje ela é outra pessoa, porque nós conseguimos mudar com o Espírito Santo, com a espiritualidade. Por isso que eu quis trazer esse tema dos 4 temperamentos junto da espiritualidade, para que a gente conheça quem é Deus e quem eu sou. Quem é Deus para mim e quem sou eu para Deus, dentro desses temperamentos. Porque muitas vezes, amados, nós não entendemos quem é Deus. Neste momento de tribulação, nós sabemos quem é, mas quem é Deus para você? Quem você é para Deus? Diante do temperamento que você é. Porque nós aqui estamos falando de humores, né? De várias situações que vai deixando cada pessoa numa outra situação. Ela entra através de toda uma melancolia, que depois eu vou falar, a depressão, a opressão e toda a impulsividade. Amém?
Obrigada, Silvana Maria, por estar aqui. Tercai, beleza. Então, amados, eu também agradeço ontem, viu, por todos aqueles que estiveram aqui comigo, neste momento que foi maravilhoso. Gente, depois eu fui ver o vídeo, e vendo o vídeo eu chorei muito mais, né? Chorei muito mais, achei que Deus completou tudo e era aquele momento que me fez muito bem para mim, acredito que tenha feito para cada um de vocês. Então, veja, gente, vamos começar agora com o temperamento sanguíneo. Ou seja, eu vou ficar com a palavra, mas na hora que eu for falar sobre ela, aí eu peço para você abrir, amém? Então, veja bem, o que é o temperamento? Temperamento é aquele que tem um gene forte. É que você fala assim, nossa, mas aquela pessoa tem um gene tão forte, tem um gene tão difícil. Aquela pessoa tem uma genialidade. Olha, meu casamento não deu certo pela incompatibilidade de gênero. Não, temperamentos diferentes, né? Que um precisa ceder, um precisa ceder. Porque veja bem, amados, personalidade é aquilo que você constitui, é a sua personalidade, a partir do momento que você tem de 8, 7 para cima, você já vai ter na sua personalidade. Mas o nosso temperamento, amados, nós nascemos com ele. Nós herdamos dos nossos pais. Nós herdamos dos nossos antepassados os nossos temperamentos. Muitas vezes vocês nos dizem assim, gente, veja, você que tem, o meu filho tem um temperamento do avô, é igual minha mãe, ele é igual ao meu pai, igual ao meu bisavô, é igual ao meu avô. Então você começa a colocar as qualidades naquela pessoa do outro que foi, porque na verdade são gênios que vêm de um temperamento de nascença. Nós nascemos. Por isso que esse temperamento chama-se sanguíneo, que é o primeiro que nós estamos falando. O sanguíneo é o temperamento que vem, todos vêm da sua corrente sanguínea, todos. Mas o sanguíneo, ele é muito mais impulsivo, né, de lidar. Veja bem, quem Deus é para mim a partir disso, eu com esse temperamento sanguíneo, você que vai se reconhecer, eu tenho esse temperamento mesmo? Será que eu estou fazendo algum tratamento na minha vida e que esse temperamento sanguíneo está me deixando, realmente é isso que eu vejo? E de repente você, no estudo dos temperamentos, você não tem, você vai ver, você é muito mais fleumático, mais melancólico do que sanguíneo. Entende? Então você vai se identificar com o temperamento que a partir daí foi nascido em você. E veja, amados, que o temperamento mais o caráter, amado, é o contexto da tua vida, aquilo que você está fazendo a partir do momento que você tem os seus princípios. Esse é o seu contexto de vida, seu caráter. O temperamento é toda a sua impulsividade, né? E veja que a personalidade sua que você começa a regrar depois de um tempo, dentro da sua existência, você consegue mudar aquele mau caratismo, ou seja, mas saiu um pouco, né? Mas voltou. O sanguíneo, gente, ele é muito impulsivo. O sanguíneo é aquele que é entusiasmado. Sabe aquele que vai falar assim, olha, vamos fazer um churrasco? O sanguíneo, ele é pura emoção, puro entusiasmo. Vamos fazer, é agora. Se eu não fizer esse churrasco, ele é aquele que contagia. Ele consegue contar histórias para você, de fazer você chorar e de fazer você rir, porque o sanguíneo, ele é impulsivo. Ele age por impulsividade. Se tem uma coisa que o sanguíneo faz, ele fala precipitadamente. E geralmente na hora errada.
Geralmente fala coisas, responde coisas no momento errado. Sem se importar com aquilo que vai acontecer ao seu redor. Gente, quantas vezes você já se pegou assim? Você que está aqui comigo, você já se pegou tomando decisões precipitadas? De ter essa impulsividade no falar, de não esperar acalmar a situação? Porque é tanto entusiasmo, é tanta emoção, é aquela adrenalina do sanguíneo que faz ele ser esse impossível. Talvez hoje você que está aqui comigo vive impossível. Iracema, eu tenho uma impulsividade. Eu não consigo ficar quieta. Eu falo. Eu respondo. Eu uso palavras muito mal. E veja, só que ele também consegue dramatizar uma situação para você. A dramatização dele, geralmente, é essa eufórica. Porque o sanguíneo, ele mostra mesmo que ele é capaz de ir e fazer diferente do colérico que ele realiza, que depois eu vou falar sobre isso. Mas veja, também, gente, nós temos algo para aprender com o sanguíneo. Ele é sensível, ele estimula a amar fácil. Se tem uma coisa que o sanguíneo é, ele ama muito fácil. Ele acolhe muito fácil, entende? Ele é acolhedor, ele quer colocar nos braços, ele quer te trazer de volta. E quando eu fiz esses estudos dos temperamentos, amados, que eu fui pregar na Cúria, eu fui vendo assim, que o sanguíneo fazia muita parte de mim. Porque se eu pudesse, acho que eu abraçava o mundo, sabe? Esse impossível de ir. Mas também eu vi que quantas coisas eu precisava ser flexível, né? Em algumas situações que nós precisamos. Depois eu vou falar do fleumático. Agora veja bem, amados. O sanguíneo tem uma coisa, ele tem uma necessidade que o outro veja. Ou seja, você tem que ver aquilo que eu estou realizando. É o retorno. Entende? Então o sanguíneo, ele precisa que você fale. A mulher, nós mulheres, por exemplo, arrumamos o cabelo, ou fazemos uma unha, ou colocamos uma roupa e ninguém te nota, é motivo de já mudar o humor. Porque o sanguíneo, ele quer respostas daquilo. E nós trazemos isso para a espiritualidade. Tem até uma frase de Max Lucado, que eu até vou ler aqui para vocês, que diz assim, amados: Satanás não tira as nossas perguntas, ele tira as nossas respostas. Ou seja, nós precisamos de respostas. O sanguíneo, ele quer resposta, ele é imediatista. Aí eu preciso que isso aconteça logo. E já começa a borbulhar um monte de situação dentro de você, porque você precisa daquilo. Você quer que aquilo aconteça. E veja que o sanguíneo, dentro de tudo isso, dentro da palavra de Deus, veja, o sanguíneo sob pressão, gente, ele faz coisas onde não existe. Sob pressão ele fala, ele reclama, ele briga. Esse é o sanguíneo, porque ele está sob pressão. Diferente dos outros que conseguem ainda contornar, mas como o sanguíneo tem nele essa impetuosidade, ele consegue fazer com impulsividade. Assim é Pedro. Portanto, pegue aí a sua palavra em Lucas 9, de 18 a 20, que diz assim: se você tiver com a palavra, por favor, todos os dias, porque nós vamos falar, nós vamos estar fazendo todo esse momento com a palavra de Deus, amados, para que a gente possa caminhar juntos, viu? Então diz assim,
no dia em que ele estava a orar com os discípulos, perguntou-lhes: quem dizem que eu sou? Responderam-lhe: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros pensam que ressuscitou algum dos antigos profetas. Perguntou-lhes então: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Cristo de Deus. Ordenou-lhes energicamente que não dissessem a ninguém. Ele acrescentou: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte e que ressuscite no último dia. E veja por que Jesus disse isso para Pedro. Porque Pedro, na hora, Pedro já falou. Pedro estava ali cheio do Espírito Santo. Mas como Pedro é sanguíneo, um temperamento sanguíneo, muito impulsivo, ele vai fazer situações dentro da palavra. Se você pegar todas as palavras, uma delas nós falamos outro dia: Senhor, em atenção à tua palavra eu lançarei as redes. Então veja, precisou primeiro que João, aquele discípulo que mais Jesus o amava, falasse para ele: é o Senhor. Mesmo antes ele já estava: Senhor, em atenção à tua palavra. Ele não tinha realmente, sabendo se realmente era o Senhor. Como foi no mar, Jesus andando sobre as águas: se és tu, Senhor, me diga que eu vá, venha. E muitas vezes, amados, nós estamos assim. Nós temos essa impulsividade, nós não vemos o que o outro está realmente nos falando. Nós já vamos pela impulsividade. Nós vamos pela sensibilidade que o outro nos dá, e mexendo com o nosso sensível, nós acabamos muitas vezes fazendo isso. Sendo como Pedro. Nós acabamos agindo pelo impulso. Pedro deu várias situações na palavra que ele respondia, ele sempre era o primeiro a responder. Por isso que ontem, quando nós falávamos da carta de Pedro, quando ele responde para Jesus as 3 vezes: Pedro, tu me amas? Porque Jesus sabia que Pedro o amava. Porque Pedro o amava. Mas Pedro amava do jeito dele. Pedro não tinha dúvidas. Então, quando o Senhor ordenava, ele lançava as redes. Quando falava para ele: vem. Quando Jesus foi entregue aos sumos sacerdotes, ele já foi adiante: não vou deixar, Senhor, que te façam isso. Entende? Senhor, não lave somente os meus pés, mas todo o meu... Não. Vocês já estão limpos. Então veja, ele forma tudo isso, Pedro, pela impulsividade. Mas no momento, porque veja bem, diante de todo o drama que ele passou, quando ele fez a negação, que está lá em Lucas 33, se não me engano, Lucas 22, 33, que ele fala: Senhor, eu estou pronto para ir contigo. Olha como Pedro coloca no meio de toda aquela situação que ele estava pronto para ir com Jesus. E mal ele sabia toda a situação que o mestre ia passar. Jesus ia contando para eles aos poucos. Isso logicamente que entristecia os discípulos. E veja, hoje, na nossa vida, no seu eu, você tem aí dentro de você esse Pedro impulsivo. Tem? Esse Pedro que fala na hora errada, no momento errado. O Pedro sanguíneo. Eu quero ver aqui Cíntia Roberta: peço oração pela minha
Senhor, obrigada por este momento, amém. Que Deus, Nossa Senhora, te abençoe. Gente, obrigada, viu? Cátia Almeida, boa noite, amada, boa noite. Verônica, aqui tá travando muito, oh, misericórdia. Você tá em Portugal, né? Aparecida Fazão, boa noite. Cristiane Pereira, boa noite. Laura Flores, Juliana Facchini, você está bem, né? Graças a Deus. Sueli Maria, boa noite. Juliana Pedra, boa noite. Laura Flores. Nice Carvalho, Nice, tudo bem? Deus abençoe. Deilson Ventura, oi Deilson, saudades de você também, viu, amado? Então nós vamos tocar junto, deixa eu voltar em nome de Jesus. Eliana Lira, Maria de Lourdes Evangelista, Dilson Porto. Boa noite, que Deus e Nossa Senhora nos guarde contra essa pandemia e faça cair por terra todo esse mal, em nome de Jesus. Mari Farina, obrigado. Zila Flores, Olga Machado, Mônica e alguns outros que eu estou vendo aqui. Tem vários nomes aqui comigo, né, de oração. Nivaldo Vieira, oi Nivaldo, tudo bem? Zila Flores, boa noite, meu irmão. Roseli Moreira, Terry, eu não sei pronunciar, mano. Oi, Sil, tudo bem? Deus abençoe. Você, como psicóloga, viu, pode falar melhor que eu aqui, viu? Deus abençoe. Então, amados, veja. Francisco Evangelista Nepomuceno, obrigado, viu, Francisco, por estar aqui. Silvana Maria, a Ana Paula, Jacira, e assim todos os que foram entrando. Eu só tenho que agradecer a Deus por você estar aqui. Então veja, amados, hoje o teu sangue, hoje você pode estar passando por isso. Talvez dentro da tua casa tem pessoas que você não consegue entender como muda de humor. Como lidar com aquele humor que é tão difícil, diferente do seu. Você consegue ainda contornar tudo para não acontecer briga dentro de casa. Mas, amado, se você é temperamento sanguíneo, você automaticamente vai lidar com outro sanguíneo. O que vai acontecer? Vão se bater de frente. Porque ele vai agir por impulsividade, você também. Quantas pessoas que você tem dentro da tua casa que pode ser não Iracema, mas olha, o meu marido é mais tranquilo do que eu sou mais assim, eu sou mais sangue quente, eu sou sangue forte, eu falo mesmo, eu não quero saber. Então veja, o temperamento mais caráter é um temperamento. Então nós podemos mudar. Nós podemos mudar com a espiritualidade aquilo que eu tenho de sanguíneo vindo da minha existência a partir da minha vida, que está na minha rede sanguínea, mas eu posso mudá-lo. Como? Buscando através da espiritualidade, buscando ser menos agressivo à palavra, menos agressivo a isso, menos entusiasmado, tomar atitudes precipitadas. Quantas vezes, amados, vocês devem ter passado por isso, pegou algumas atitudes precipitadas e foram fazer. Depois, quando vocês deram por si, a situação já tinha sido feita e ficou-se uma dívida. Ou você fez uma situação dentro da tua casa e você acabou deixando nesse teu sangue forte. Em tudo que você estava realizando, você acabou tirando de dentro da tua casa os teus. Porque uma hora você está aqui em cima e outra hora você está aqui embaixo. E o sanguíneo, gente, é aquele que ele vai
e não quer saber. É aquele que fala na hora errada, é aquele que faz tudo precipitadamente. Talvez você tenha usado palavras duras durante esse tempo. Veja, agora nós transportamos isso para Jesus. Como que Jesus chama você uma pessoa tempestiva? Porque é isso que um sanguíneo é. Ele é tempestivo. Ele faz uma tempestade tremenda. Por quê? Porque age por essa impulsividade mesmo. Quantos de vocês estão aqui comigo e têm essa impulsividade de dizer, eu vou fazer isso e pronto? O entusiasmo dentro de você é muita coisa. Uma coisa nós podemos aprender com ele. Ele tem uma sensibilidade muito grande, o sanguíneo. E faz com que nós amamos com uma tal facilidade. Ele te mostra o amor. Ele acolhe, esse é o sanguíneo, mas também ele é tempestivo. E ao mesmo tempo que ele é tempestivo, ele tem essa parte emotiva. Como é que faz? Como que Jesus faz? Uma criatura dessa. Como o Senhor fez com Pedro. Jesus foi mostrando para Pedro todas as coisas. Depois eu vou vendo aqui os pedidos de oração. Jesus foi mostrando para Pedro todas as situações. Pedro falava, Pedro agia de uma forma que Pedro falava tudo, Pedro era imediato, ele já respondia. Talvez hoje, como que o Senhor quer tratar você, que é tempestivo, mas também é emotivo, dentro dessa situação, Deus chamando você a servir. Ele precisa de uma pessoa que tenha ação, mas que tenha emoção. E Pedro tinha. Pedro tinha sensibilidade. Por isso que Jesus, ainda que Pedro, cheio do Espírito Santo, vai falar com ele, Senhor, eu não vou deixar que isso aconteça contigo. O que o Senhor fala para ele? Sai de mim, Satanás. Ao mesmo tempo que Jesus entrega a chave do reino, Jesus já fala para ele que ele é Satanás. E o que é Satanás? Eu já falei aqui para vocês, Satanás é aquilo que divide. E Pedro queria dividir aquele momento que não ia acontecer. E na verdade tinha que se cumprir aquilo que o Pai tinha ordenado para que Jesus viesse a esse mundo e salvasse, nos salvasse. E como diz Jesus, se o Pai não tivesse abreviado aqueles dias, nenhum seria salvo. Por isso que o Senhor precisava que isso acontecesse. E Pedro, na sua imediação, ele vai e diz, não, Senhor, eu não vou deixar que isso aconteça. E depois de toda essa situação, o Senhor ainda sabendo que Pedro poderia ter a sensibilidade de pescar, de lançar no mar a rede, de puxar do mar 583 peixes grandes, que as redes até se rompiam, porque Pedro, na verdade, amados, ele tinha esse temor, eu já falei aqui para vocês, esse temor. Ele estava nu e ele se lançou no mar. Então Pedro, nesse seu sanguíneo, ele também tinha a sua parte emotiva, sensível. O caráter de Pedro combinava com o temperamento sanguíneo que ele tinha, entende? E muitas vezes, amados, nós temos um caráter. Ela ainda está internada, estamos em oração por ela, viu? Pela Maria Isabel. A Mônica está dizendo aqui. A Ellen, que confirmaram o Covid-19, está internada com 50% do pulmão comprometido. E a senhora... Eu acredito que aqueles que estavam com todos os pulmões ainda vão sair, Mônica. Vamos colocar aqui em oração. Gratidão a Deus, melhor não era apêndice, graças a Deus, né? Graças a Deus, boa noite, Américo, Maria de Lourdes, peço pela minha cunhada que vai fazer uma cirurgia, o nome dela é Maria. Sim, verdade, você havia me passado. E eu vou continuar a oração por todos. Rogério, peço pela alma de seu José Garanito, que partiu hoje para junto do Pai,
Deus possa confortar todos da família, também pela alma de Murilo Trombino. Hoje fazem 2 anos da sua partida. Vamos pedir a Deus, né? Pelo tempo que ele passou conosco, né? Maria das Neves está pedindo oração pelo Bruno, que faz aniversário hoje. Parabéns, felicidades a ele. Que seja cheio de Deus na vida dele, cheio de proteção de nosso Senhor nesse tempo de pandemia. Amém? Então, amados, Jesus hoje chama você à obra dele, sabendo que você tem um temperamento tempestivo, mas também você tem esse temperamento emotivo. Como que Jesus faz com você? Como ele fez com Pedro, ele foi sondando Pedro por onde Pedro ia. Ele sonda você, nós lemos lá, o sonda-me, ele sonda você. Depois, no final de tudo, quando Jesus fala para ele, olha, Pedro, tu me amas. Aquele momento sela o que Jesus queria de Pedro. Como ele diz para apacentar as ovelhas, amado, porque ele confiava que aquele temperamento dele ia dar certo. Não que nós tenhamos que ter esse temperamento explosivo, duro. Talvez se você tenha na Iracema, mas eu não consigo. Eu falo, se tiver que falar, eu falo na cara. Gente, cuidado com isso. Se você tem esse temperamento sanguíneo, nós vamos trabalhar o fleumático, o colérico e o melancólico para que nós possamos nos identificar de como eu posso me cuidar com todos esses temperamentos, com esse temperamento dentro do meu sangue, que já está em mim. Eu já nasci com ele, não foi colocado, eu não criei, eu não busquei em nenhum lugar, ele está em mim. Então eu preciso mudar. Então eu vou dizer para vocês, gente, eu era uma pessoa muito explosiva. Eu tinha assim algo que pudesse explodir naquele momento. Sabe quando você explode sem pensar? Eu lembro que quando eu era bancária e chegou um senhor para assaltar o banco, um rapaz. E eu trabalhava no Banco Itaú e ele colocou um bilhete para mim dizendo que ia assaltar o banco, era um assalto para me passar o dinheiro. E ele estava com umas lâmpadas na mão e me deu um cheque, só que eu fazia compensação também, então eu conhecia as assinaturas dos clientes. E quando eu bati o olho, eu vi que não batia. E naquele dia, gente, eu simplesmente, eu toquei o alarme, né? Eu toquei o alarme, ele estava com umas lâmpadas assim, aí quando ele me xingou, eu não sei, gente, eu bati naquelas lâmpadas, eu fiquei muito agitada, por isso que às vezes, amados, muita gente acaba entrando em situações erradas por causa desse sanguíneo. Depois disso eu fui emprestada para uma outra agência, fiquei um tempo e eu fiquei muito assim para mim trabalhar em banco, né? Porque eu agi pela impulsividade. Poderia ter trabalhado isso melhor, ter pego, ter falado com o gerente, olha, peraí, eu vou ver a assinatura. A minha impulsividade foi maior. Eu era também uma menina, né, uma moça, eu não tinha nem noção do perigo. E depois, por isso que toda a nossa personalidade, amados, nós vamos adquirindo ela a partir dos 7 anos de idade e nós vamos aprimorando. O que seja, diante de um momento que você explode naquele momento, você pode explodir no momento errado e danificar muitas situações. E tudo isso eu fui trabalhando em mim. E eu vou dizer para você, o maior que trabalhou em mim foi o Espírito Santo. Hoje, amados, se alguém faz alguma coisa comigo, eu só consigo chorar. Porque eu fiquei sensível de uma tal forma. A sensibilidade do Espírito Santo dentro de mim é tão grande que hoje, se alguém começa a falar e fazer alguma coisa comigo, eu já não consigo brigar, já não consigo falar, eu só sei chorar.
E hoje eu recebi muitas afrontas a partir do meu WhatsApp, a partir do meu Messenger, eu recebi muitas afrontas por conta desse momento, por conta de pessoas que estão dizendo que eu não estou dando atenção. Amados, eu preciso dar atenção para todos, assim como todos precisam de mim. Eu estou dando atenção a cada tempo. Então, muitas vezes você manda uma mensagem, eu estou respondendo. Então, manda para mim. Iracema, olha lá como fez ontem a Maria de Lourdes, olha lá a Eliane Miranda, olha lá que eu te mandei. E eu realmente vou dar uma olhada. Que às vezes, amados, são muitas coisas. Eu recebi afrontas de doer em mim. Antes de eu entrar aqui, nesse momento, então eu vejo que a pessoa não entendeu nada do que nós fizemos aqui. Entende? Nada dos 21 dias de jejum de Daniel. Então hoje eu não podia falar nada mais do que concordar com uma pessoa que está com temperamento totalmente não sanguíneo, mas o colérico, que quer realizar, mas também quer fazer na hora errada. E, amados, se tiver 4 temperamentos ao mesmo tempo dentro de você, na verdade precisa de ajuda. Nós vamos falar deles e vocês vão se identificando. Porque se você que tem seu esposo, seu filho, sua sogra, e você começa a falar em momento errado, e o outro atirou pedra, é melhor você sair de perto. Se você tem um temperamento sanguíneo, que você faz aquele momento acontecer, fala na hora errada, no momento errado, com certeza está pronta a tempestade. E assim, Pedro agiu por quê, amados? Porque a impulsividade dele era muito grande. Ele não era como nós hoje, ele tinha o próprio Cristo. Hoje nós temos meios de sair de toda uma situação para tentarmos ser melhor. Eu lembro que todas as coisas na minha vida, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que eu já disse, não sei se muitos ouviram, mas depois que eu fui para uma mesa de cirurgia, o Todo-Poderoso mudou meu temperamento. Mudou de quem eu era para quem eu sou. E me deu uma nova vida e foi mudando a cada dia. Ele foi me temperando. Ele foi me temperando a cada dia de uma outra forma, de outra maneira. Que, amados, às vezes eu mesma, eu me assusto comigo mesma, entende? E eu vejo situações nas quais eu não tenho reação a não ser orar por aqueles que podem estar fazendo algo. É uma mudança muito grande no seu interior, muito. Por isso que eu falo, não existe aquela pessoa que fala assim, eu nasci com um temperamento e hoje eu sou e ainda sou um mau caráter. Não existe. Porque você muda sim. Porque a espiritualidade, quando ela anda junto com a psicologia e a medicina, ela é algo que te abre todos os caminhos para o bem. Ah, Iracema, mas eu não preciso de psicólogo. Todo mundo um dia precisa de alguém que possa fazer você entender quem você é. Porque não dá, amados, para viver um jejum de Daniel e ainda continuar sendo tempestivo, sendo uma pessoa impulsiva. Impossível no falar, impossível no pensar, agir sem pensar, agir por compulsão, comer por compulsão, fazer tudo como se nada tivesse, que só existe você. Não dá. O sanguíneo tem que ter esse equilíbrio, porque esse temperamento já está em você. Mas você pode melhorar a sua forma de ser, porque você tem um lado da sensibilidade. E você tem um lado dramático, porque o sanguíneo, amados, eles vão contar uma história para você que vai fazer tanto você sorrir, quanto você chorar. Porque isso é próprio dele, é próprio do sangue. Aí você vai dizer, mas Iracema, na minha família tem pessoas que têm um sangue ruim. Gente, o que é isso?
Não existe sangue ruim. Tem gente de personalidades fortes, não é? E tem um sangue que é esse, o sanguíneo, tempestivo. Mas que também, amados, nós vamos ver no colérico depois. E aí você vai ver que não é tão sangue ruim. São pessoas que não trabalharam o seu interior. Aquilo que já está em você, ele tem condições de mudar. Ai, Iracema, mas eu não consigo. Eu não consigo, a pessoa me fala, eu logo já falo mesmo, eu não quero saber quem é que está na frente, sai da frente que eu sou de briga. Olha, amados, aí o que vai acontecer com você? Você vai ficar mal, porque você acabou colocando tudo para fora, brigando. Esse não é o melhor caminho. Você falar tudo que você pensa. Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio, é melhor você compartilhar isso com o Espírito Santo para que mude. Não deixe seu coração cheio de coisas. É os entulhos emocionais, amados. Nós vamos pegando e vamos colocando lá. Vamos colocando, esses entulhos emocionais vão ficando lá. Então você começa a ter essa depressão, você começa a ter essa opressão, você começa a ficar com uma ansiedade muito grande, porque você acabou colocando dentro de você todos os entulhos emocionais. Tudo aquilo que você pôs para fora, ou que você não colocou, mas você foi juntando dentro de você, e são entulhos. Você precisa jogá-los, tirar de dentro do teu coração, tirar de dentro de você. Por que você sente tanta ansiedade? Ansiedade, amado, nada mais é do que querer fazer aquilo que não está ao alcance. É o realizar com expectativa. Eu não posso colocar expectativa sem antes saber se aquilo vai dar certo. Então isso, a ansiedade, ela precisa ser controlada. Aí você vai no médico, o médico com certeza, por você estar ansiosa, por você estar chorona, por você, com certeza, o médico vai te passar medicação. Para você controlar esses impulsos da sua ansiedade, que passa a vir do teu próprio temperamento. Aí você passou um tempo, a psicóloga fez um tratamento, fez tudo com você. Por que nada consegue resolver? Porque você não trabalhou os entulhos emocionais. Muitas vezes, amados, nós temos medo de falar tudo que realmente é para aquele médico, ou para aquela psicóloga, ou para o maior psicólogo que é Jesus Cristo. Muitas vezes nós temos medo de contar tudo. Aí você vai se enchendo da sujeira alheia. E muitas vezes nem a sua. Você começa a catar as sujeiras dos outros para você. E aí você começa a fazer essa tempestade dentro de você. Eu vou dizer, amados, se você pode ir no melhor psicólogo desse mundo, se não for você o primeiro a se ajudar, sabe muito bem que todas as armas para se sair de uma situação de ansiedade, de depressão, que é difícil, quem vai conseguir sair dessa depressão nada mais é do que a pessoa se ajudando. Um profissional que vai te ajudar, como tem muitas oficinas de emoções. O que é oficina de emoções, gente? É tirar esses entulhos emocionais de dentro de cada um. É ficar recolhendo os entulhos que estavam lá atrás e trazer para o presente. Achar que em todo lugar, gente, outra coisa, amados. O diabo, ele vai buscar a tua resposta. Porque ele sabe que você vai ter resposta que pode levantar você enquanto ser humano. Por que você não consegue sair? Porque você fica buscando coisas em vários lugares, em várias situações, para colocar lá dentro aquilo
que não é para você colocar. Busca nenhum, busca no outro, não o outro que falou, outro que fez, eu acho que é isso, eu acho. Não existe o achismo. É ou não é. Sempre assim, não para não. Nós precisamos parar de colocar o emocional. Nós fica abalado, amados, porque nós começamos a trazer do outro que está ali fazendo algo, a gente já começa no achismo. Será que é vermos essa temperança, esse temperamento que nós temos a graça de vivê-lo dentro do nosso organismo, mas de trabalhar. Eu posso trabalhar o meu temperamento. Se eu sou explosiva, eu não vou explodir mais. Porque Jesus, ele quer trabalhar você nesse temperamento. Então ele vai fazendo como Pedro. Ele manda você jogar a rede. Ele fala para você, vai te fazendo as perguntas. Quem é você? Quem dizes que eu sou? Porque você precisa, a partir daí, como Pedro, saber quem é Jesus. Quem é ele? Por que ele veio na tua vida? Você que muitas vezes tem essa ansiedade, muitas vezes tem essa depressão dentro de você, você já se perguntou o que Jesus veio na minha vida? Muitas vezes, amados, nós queremos saber quem é o outro que entrou na nossa história. Quem é o outro que entrou? Por que entrou? Para que entrou? Para que Jesus entrou no meu caminho? Olha que diferente, amados. Para que ele quer uma pessoa tão tempestiva, tão sensível? Uma vez o Padre Jonas disse que pessoas que tem um músico dentro de casa deveria entender um músico, porque ora está aqui em cima, outra hora lá embaixo, por conta da sensibilidade da música. E todos os músicos que terminam de cantar, que terminam de fazer, deveriam ser abraçados, porque nós temos uma grande sensibilidade no momento que cantamos. E quantas vezes ao terminar toda a celebração as minhas lágrimas vêm da sensibilidade naquele momento que nós cantamos e tiramos do outro. E assim, amados, somos nós. Precisamos fazer com que tiramos a sensibilidade do outro, mas por coisa boa. Eu não posso tirar do outro e colocando dentro de mim. O outro disse, o outro fez para mim, o outro quer para mim, o outro não. E aí aqueles entulhos vai formando, começa a dar opressão, começa a dar ansiedade, começa a sufocar você. E quando você vê, você já está vivendo tudo que é somatória, se resume em depressão. Vem ao longo da tua vida, se resume em depressão. Aí, amados, como vai sair disso? Se você não for tirando um pouco de cada, jogando fora os entulhos, comece a tirar situações que tiram o seu sono. Medos. Quer ver uma pessoa sanguínea? Ela tem medo. Olha Pedro. Ele foi para o mar, né? No ímpeto, chama-me, Senhor, que eu vou. O Senhor disse, vem, Pedro, pode vir. Ele foi no mar, chegou um ponto que ele afundou. E quando ele afundou, ele teve medo. E o medo, ele pediu, Senhor, salva-me. Hoje, talvez você esteja vivendo essa mesma situação. Senhor, salva-me. Salva-me desse temperamento que eu não estou me entendendo enquanto ser humano. Porque enquanto você não se identificar com todos esses que nós vamos colocar aqui, amados, você não vai se entender como ser humano. E para você trabalhar isso dentro de você, você precisa entender o seu humano, o seu estado sanguíneo. Por que o meu estado sanguíneo, meu temperamento sanguíneo, me leva a tantas discussões, a tanta desconfiança, a tanto destemor? Por que eu tenho tanto medo? Por que eu sinto tanta ansiedade? Porque, gente, nós não podemos mais ficar naquilo que nós vemos e achamos. Nós precisamos ter coisas concretas. E o único que vai colocar-nos concretamente naquilo que é Jesus.
Ele está fazendo você que é sanguíneo, que tem esse temperamento tão impulsivo, tem uma impulsividade para agir, para fazer. Ele pode te dar a chave do reino, como foi com Pedro, porque ele sabe que você é capaz de melhorar o seu caráter estando com ele. Eu digo caráter, gente, mas é o caráter de mudança, de restauração interior, de saber que você pode mudar a cada dia sim um pouco. Sabe? É preciso parar a lamentação e ter a coragem de trabalhar o seu interior. E muitas vezes o seu interior está tão machucado, porque não tem mais onde colocar tanto entulho. Não tem. Então seu interior começa a ficar machucado, o seu interior começa a ficar ferido. Aí você, dentro da sua sensibilidade, que fala mal com você já vai começar a se sentir mal. Se alguém fizer falar alguma coisa, você já vai se sentir mal. Você já vai... E a ansiedade, será que eu vou sair disso? Só você pode se ajudar. E para isso, amados, usa-se a espiritualidade que nós vamos agora trabalhar, a tua espiritualidade diante deste temperamento sanguíneo. E aí você vai se identificar. Nossa, eu tenho essa impulsividade. Eu começo a agir sem pensar. Eu falo coisas que eu nem sei que eu estou falando. Quando eu vi, eu já falei. Eu fico explodindo e falo tudo na hora errada. Então hoje você precisa começar a trabalhar o seu interior. E veja que cada dia nós vamos trabalhar um temperamento, para no final dele nós vamos fazer a oração final dos 4 temperamentos dentro da minha vida. Eu preciso colocar dentro de mim a melhor temperança. Eu preciso temperar o meu interior, porque no meu sangue ele já existe. Mas eu preciso mudar as minhas atitudes e acreditar naquilo que eu posso mudar. Eu só vou mudar o outro, amado, quando eu conseguir saber quem eu sou primeiro, quem você é primeiro. Entende? Quando nós descobrimos que nós somos capazes de atravessar uma parede, nós estamos seguindo o maior grau de sabedoria. Amém? Então vamos agora, amados, pedir nesse momento de oração, que nós continuamos em oração. Ore pela minha irmã, o cunhado entrou. Cidade. Maria Alves, eu não entendi muito esse pedido. Depois você passa no WhatsApp. Licia, boa noite. Maria das Neves, peço oração pelo meu filho. Sim, já falamos do aniversário. Pelas pessoas que faleceram. Vamos orar sim pela Maria, viu, Maria de Lourdes, que vai fazer uma cirurgia amanhã, né? Vamos também pela Ellen. Vamos continuar pedindo pela Sandra, pela Maria Isabel. Filomena Maria, boa noite, Iracema, Deus abençoe, amém, a você também. E família do meu cunhado Léo, vamos continuar pedindo, viu, amados? Ana Paula voltou à internet, tava... Laura Flores, peço oração para meu filho que está trabalhando para que Deus o defenda de todos os perigos. Tânia Carvalho, Maria Aparecida Silva, Roseli Moreira, estou muito aflita hoje, então muitas vezes, amados, principalmente Roseli, perdeu a irmã há pouco tempo, muitas vezes você acaba perdendo alguém e o nosso emocional ele vai se abalando. Depende do temperamento que você tem, você vai entrando em aflição em vários sentidos. Muitas vezes até o medo de que alguma coisa vai acontecendo com você própria.
Será que eu estou ficando com Covid? Já começa a ansiedade, já começa a aflição, né? A gente tem que tomar cuidado para que essas situações de fora não venham nos fazer mal agora, no nosso presente, porque nós estamos vivendo esse tempo de pandemia. Mas nós não podemos recolher os lixos emocionais e trazê-los para dentro de nós. Nós temos que sermos fortes, temperados, para poder sair de dentro de nós tudo aquilo que vai nos fazer ficar fechado dentro daquela tempestade. Se você quiser ver o sol brilhar, porque nós aprendemos com o sanguíneo que ele também é aquele que ele é entusiasmado. Tudo ele quer, é rápido para fazer tudo. Ele é entusiasmado. Mas o medo vai chegar. Entende? Aí vem o medo. Aí vem as situações. Então vamos colocar no coração de Deus agora. Vamos trabalhar isso. Nós vamos trabalhar no final dos 4 que eu vou estar falando. Depois no final vou fazer a oração de libertação de todos os males emocionais. Amém? Então vamos agora nos colocar em oração, pedir ao Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, que vá, Senhor, cuidando do nosso interior. Senhor, eu que estou me identificando, vai dizendo você, Senhor, eu estou me identificando com esse temperamento de sanguíneo. Ajuda-me a se controlar as minhas emoções, controlar aquilo que eu coloquei tudo dentro de mim. Hoje é dia, amados, de jogar para fora todos esses entulhos e tirando de dentro de você para que você possa enxergar o que Jesus quer de você, te chama a partir do momento que sabendo que você tem esse temperamento. Porque não tem quem não tem o temperamento, são os 4 principais, mas dentro de tudo isso, amados, tem muitas coisas para ser desvencilhados. Entendeu? Nós temos que desvencilhar de muitas coisas. Nós vamos trabalhar aqui, depois disso, nós vamos trabalhar na verdade, tudo aquilo que nós herdamos dos nossos antepassados. Ou seja, quantas coisas que nós herdamos está na nossa rede sanguínea e que nós conseguimos mudar, não é porque veio de uma família que era cheia de pecados, de pessoas que matavam, que você vai ser. Por isso que precisa trabalhar o emocional. E hoje é um dia desse, trabalhar o primeiro temperamento sanguíneo. E eu quero trabalhar, Senhor, esse temperamento dentro de mim. Porque Pedro tinha essa impulsividade. O Pedro que falava e agia. O Pedro que agia e falava na hora errada. Mas como Pedro, eu quero que o Senhor faça de mim o melhor. Retira de mim agora, Senhor, aqueles entulhos emocionais. Eu quero trabalhar aquela tempestade que eu tenho feito dentro de mim, a ansiedade que eu tenho sofrido daquilo que eu tenho colocado dentro de mim. Senhor, tira do meio de nós, Senhor, toda essa ansiedade, tira toda essa opressão, tudo que foi causando a partir da minha rede sanguínea, mas também o meu agir impetuoso, o meu falar agressivo, o meu topar tudo, mas também se entusiasmar,
mas também de todos os medos que eu tenho tido. Senhor, eu quero vencer os medos. Senhor, eu quero vencer a ansiedade. Senhor, ajuda-me a desvencilhar do meu coração todos os entulhos que eu fui colocando e fui bloqueando isso dentro de mim, que hoje eu só enxergo aquilo que é escuro. Eu só consigo enxergar aquilo que é noite. Você que consegue ver noite no dia que é claro. Você que consegue ver sol triste. Que consegue não ver a beleza por conta da sua depressão, da sua ansiedade, dos seus medos. Aquilo que você tem colocado dentro da tua vida pessoal e você não consegue ver a beleza que tem sido a sua história. Porque a tua incapacidade de enxergar isso. Faça desse temperamento sanguíneo você ter a dramatização de ver a parte que você sorri, mas a parte que você já fez você chorar, e veja como é bela a tua história. E na partir disso você começa a entregar para o Senhor que a tua história, ela tem que ser lida, tem que ser relida, tem que ser refeita, tem que ser mexida. Hoje é dia de você trabalhar o seu interior. Diz para Ele: Senhor, eu preciso tirar a insônia. Senhor, eu preciso tirar tempestades que eu tenho feito dentro do meu lar, no meu casamento, tempestades que eu tenho feito com amizades, tempestades, Senhor, que eu fiz no altar de Deus. Gente, quantas pessoas estão 10, 20 anos na igreja, gente? E é a mesma pessoa que você conhece, está lá do mesmo jeito, briguenta, briga com todo mundo dentro no altar, fora, é ministro de Eucaristia que briga com pessoas, leitores, com cantores. Aí você vai falar, a pessoa fala assim: mas eu estou 30 anos na igreja já, estou 40 anos, mas está a mesma coisa. Você está velho de igreja, você não amadureceu. Não é? Nós podemos estar 20, 30, 40 anos, mas amadurecidos na fé. Nós não somos, como diz São Paulo, de tomar leitinho. Nós já somos adultos o suficiente para tomar alimentos sólidos. Então veja, nós precisamos estar maduros dentro de qualquer lugar, maduros dentro da nossa casa, maduros com os nossos filhos, com os nossos maridos, com as suas esposas, com a família num total. Maduros, eu digo maduros na fé, não velhos. Eu digo velhos não por idosos, eu digo velhos de você estar muito tempo. Eu tenho 40 anos na igreja, eu já tenho 30, 40 de casado, para mim tá tudo certo. Não está tudo certo. Você só tem um casamento velho, mas o casamento está totalmente apodrecido. Porque não amadureceu, gente. Então o sanguíneo precisa amadurecer, precisa retirar essa ansiedade de achar que está tudo entusiasmado, tudo é bacana, tudo é leve. Não, amadurecer, ter essa temperança. Dentro de relação Deus e eu, entre Deus e eu. Hoje você precisa saber quem sou eu para Deus. Se eu sou o que Deus quer de mim, então eu vou me doar por completo, para que Ele me mude aos poucos. Senhor, vai me mudando, vai tirando aquilo que vai me fazendo uma pessoa que não está condizendo ao Teu Evangelho. Não deixa, Senhor, eu ser aquilo que eu humanamente quero. Amados, eu peço isso para Ele. Senhor, não me deixa ser humanamente o que eu quero, mas humanamente o que o Senhor quer.
Me faz de novo. Gente, hoje é hora de você que tem um temperamento difícil, de você agora se fazer um barro para ser um vaso nas mãos do Senhor. Entende? Então agora nós vamos pedir, amados, para que o Senhor venha com o poder de nos curar. Senhor, cura o nosso interior. Todas as brechas que nós temos, Senhor. Todo o nosso interior que nós fomos entulhando, nós nos fomos amargurando, ressentidos. Que nós tenhamos agora a graça de sermos, Senhor, trabalhados nesse momento de emoção, o meu emocional. Você que está chorando muito e você não dorme. Você que tem brigado muito dentro da tua casa. O Senhor está tocando um lar onde uma mãe está sentindo tanta falta do filho e você chora tanto. Você até briga sozinha com você mesmo. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Você que tem tanta ansiedade, que você já sentiu vontade de tirar a tua própria vida, você está aqui comigo. Você que já desejou, Senhor, eu não deveria ter nascido, foi essas palavras. Por conta da tua ansiedade, por conta da tua depressão. O Senhor começa a trabalhar o seu emocional. Você que pediu em todo o jejum de Daniel, pelo teu lar, pelo teu casamento, mas você não está se ajudando a temperar esse relacionamento. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, por tudo aquilo que o Senhor está realizando agora. Obrigado, Senhor, por você que sente tanta solidão, você se sente sozinha, você está até chorando agora. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor está fazendo. O Senhor está visitando um homem e o Senhor está trabalhando o seu interior, porque você se sente em uma aflição, o teu emocional está muito abalado. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. E agora, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo o espírito de maldição lançado sobre você, sobre mim, todo espírito mal que fez você ficar prostrada. Muitas vezes você fica prostrada na cama, todo espírito de prostração. Nós repreendemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, amados, nós vamos entregar tudo isso nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Para que nós vamos a cada dia trabalhando no nosso interior. Amém? Se você se identificou com esse momento, com esse temperamento sanguíneo, depois você me fala e eu vou estar fazendo, só que amanhã, amados, eu vou trabalhar os outros 3, fleumático, o colérico, e vou trabalhar o melancólico, para que a gente junte esses muito próximo do sanguíneo, porque aí vocês vão ter mais tempo para saber quem é quem e nós vamos identificar com os nossos antepassados. E aí sim, depois nós começamos a oração
dos nossos antepassados. Fazemos a oração de libertação e durante a semana nós vamos estar trabalhando a oração dos antepassados. Amém? Então vamos agora pedir ao Pai, em nome de Jesus, que Ele cele tudo isso que foi feito aqui nesse momento de entender quem nós somos, para fazer esse momento de oração depois. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém? Amém. Olha só, amados, depois que nós terminarmos essa semana, nós vamos iniciar, porque o Senhor já tinha colocado no meu coração, e nós íamos fazer o terço meditado. Só que nós vamos fazer as mãos ensanguentadas de Jesus. Amém? Então fique na paz do Senhor. Até amanhã, em nome de Jesus. Eu espero que um dos sanguíneos, você que se identificou, mas amanhã nós temos o fleumático, colérico e o melancólico para você saber aonde você vai se encaixar. Eu prefiro já fazer os 3 juntos, porque nós vamos ter muito mais certeza daquilo que Deus precisa melhorar em nós. Amém? Não deu para entrar no YouTube? Vai ver pelo YouTube. Aliás, amados, eu queria pedir para você que entra lá no YouTube, dá você que não é inscrito ainda no YouTube. Por quê, amado? Porque eu preciso transmitir também pelo YouTube. Muita gente não está conseguindo através do Facebook, está travando muito, né? Se você conseguir, ótimo. Se você quiser, peça para alguém ir ajudando. Para transmitir ao vivo, ele só permite se eu tiver 1000 inscritos, né? E na verdade eu preciso mais para transmissão, mais para fazer a transmissão. Mas o Senhor nosso Deus, que é um Deus de providência, vai providenciar para que a gente possa cada vez mais, ainda que tenha sofrido afrontas, momentos difíceis, que esse momento seja selado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Até amanhã. E amanhã estamos juntos novamente com os outros 3 temperamentos. Fiquem com Deus. Até amanhã, em nome de Jesus.